E aí, Dani, bom dia. A gente vai começar agora a sua entrevista, candidata de expansão da Inova Júnior. Só para retomar, vão ser 5 perguntas, você vai ter 2 minutos para responder cada uma. Assim que eu der tempo aqui no cronômetro, assim que eu falar tempo, é porque meu cronômetro deu 2 minutos, e daí você encerra a frase que você estiver falando, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então vamos começar. Dani, a primeira pergunta. Cite e comente os principais marcos da execução da estratégia da regionalização em 2019 e aborde pontos de atenção para o ano de 2020. A estratégia de regionalização foi muito em relação a preparar, a FEGENG se preparar e preparar os núcleos existentes para que o ano que vem eles possam começar a execução. Então, em 2019, falando um pouquinho mais de expansão, a expansão da FEGENG teve como maior objetivo federar muitas EJs para que os núcleos regionais em 2019 eles possam começar a execução um pouquinho com uma estratégia um pouquinho mais voltada para em todas as cidades que eles possam ir e que tenham mais EJs já prontas, né, para que eles possam fomentar mais iniciativas perto dessas EJs. Então, em 2019, assim, foi muito diferente, né, a expansão da FEGENG foi muito diferente do que foi em anos anteriores. E também, em relação aos núcleos, eles começaram a pensar um pouquinho mais fora das cidades que eles eram, né? E aí, falando um pouquinho de 2020, né, os principais pontos de atenção vai ser em relação a fazer a cultura do núcleo regional. Então, pegar até em cidades, o Núcleo Sul, por exemplo, que tem 2 núcleos já existentes com culturas diferentes, o ponto de atenção vai ser como fazer uma cultura só, juntar essas pessoas e como prospectar cidades que tenham EJs, cidades que nunca souberam do movimento. Então, como levar EJs, fomentar iniciativas até em faculdades que nunca tiveram EJs e como até em faculdades que já têm EJs do MED não federado, como pegar essas EJs e criar o sentimento de rede nelas. Acho que vai ser o maior ponto de atenção. Boa, Dani. Vamos para a próxima. Abrindo aqui, beleza. Só um segundo. Show. Muitas das entregas às instâncias envolvem interfaces que permutam entre mais de uma diretoria. Comente as principais interfaces de expansão com a diretoria de formação empreendedora e como elas podem ser potencializadas e aprimoradas. Então, interface com formação empreendedora. Eu acho que formação empreendedora ela vai ter um papel muito importante com expansão em relação ao MED não federado. Então, formação empreendedora não vai olhar só para o MED federado das EJs que estão realmente participando ativamente da rede, mas as EJs que estão para entrar. Então, para criar o sentimento de rede e fazer né, com que essas EJs realmente queiram participar do núcleo e já cheguem empoderadas. Então, vai ter um papel muito importante com expansão nesse alinhamento de como criar o sentimento de rede dessas EJs e para ajudar a desenvolver elas em relação à MED. Então, como que criar neles, nas pessoas que estão na EJ ou na iniciativa, né, a questão de fazer parte do Núcleo Sul. Acho que vai ser o principal ponto. Boa. Vamos para a terceira pergunta. Show. Deixa eu só reiniciar aqui. Tá. Fazendo parte do sistema MEG, os núcleos também os núcleos também são abarcados pela estratégia da rede e, com isso, temos as nossas batalhas trazidas pelo PE.
Nesse sentido, as entregas de todas as diretorias são responsáveis e devem corroborar o bom desempenho do núcleo como um todo. Pensando nisso, como você acredita que a diretoria de expansão possa ajudar o Núcleo Sul a vencer a batalha formando líderes que fazem? Formando líderes que fazem, né? É muito em relação à porcentagem de membros que executam projetos, que é uma porcentagem muito importante, porque quando a gente fala de vivência empresarial, a gente fala de pessoas que realmente fazem os projetos e aprendem com o projeto, e para ter uma vivência empresarial completa. Então, expansão tem um papel muito importante nisso, em relação a desenvolver a RJ quanto MED não federado, para que ela entre no núcleo já com esse indicador, pensando já, né, nesse indicador, tendo metas para isso. Então, desde o começo, desenvolver a CJ do MED não federado, para que elas comecem a pensar em líderes nessa batalha, né, de líderes que fazem, e entrem no núcleo já pensando nisso, já tendo metas para isso, e não entrem perdidas, no caso, né? Então, já para elas já se alinharem, já se igualarem em relação às EJs que já vão estar no núcleo, acho que é mais o papel de desenvolver quanto a essa batalha. Boa. Vamos para a quarta pergunta. Só um segundo. Beleza. Tá, vamos lá. Apesar de 2019 ter funcionado como um ano de transição, ano que vem será a primeira vez que o núcleo atuará de maneira completamente regionalizada. Dessa maneira, comente. Qual é o potencial de expansão da cidade de Alfenas para o ano que vem, considerando as EJs que já são filiadas a um dos núcleos e as que ainda vão se filiar, mesmo já trazendo no seu plano de ação o que falta para ela ser o IES Júnior? Tá. O potencial de expansão em Alfenas é muito grande, assim, eu acredito muito que a cidade tem um potencial muito grande para se expandir em relação às EJs. Então, até como eu trouxe no meu plano, a Unifal já está sendo trabalhada, né? Porque ela também não tem só em Alfenas, considerando Poços de Caldas e Varginha. Ela vai, se todas forem federadas, esse ano ela vai se tornar uma IES Júnior, ou talvez fique faltando um curso para ela se tornar uma IES Júnior. E aí, saindo um pouquinho da Unifal, em Alfenas, a gente tem outras faculdades, como a Unifenas, por exemplo, que também tem um campus dela lá em BH, que também pode ser fomentado iniciativas até usar o programa como ignição. Então, já teve esse alinhamento com o núcleo central sobre essa faculdade, para que a gente possa explorar o máximo que a Alfenas tem, porque é uma cidade um pouco mais parecida com Itajaí Lavras, em relação à universidade, os cursos que tem, e então acho que pode ser, sim, uma cidade que tenha muitas EJs assim, mais para frente. Boa. Vamos para a próxima, última agora. Tá. Agora é um pouquinho mais específico do plano de ação. No seu plano, você traz um programa de pós-federação, que é algo que, igual você mesmo analisou, foi rodado pela FEGENG sem ter grande sucesso em 2019. Além dos monitoramentos, gostaria de entender um pouquinho mais quais os conteúdos que pretende ser gerado para as EJs recém-federadas, para que elas possam mesmo se sentir abraçadas pela rede. Tá. O programa de pós-federação ele tem que ser muito ligado com o desenvolvimento, então tem que ter uma interface, né, com o desenvolvimento em relação a esse programa. E aí, né, na FEGENG, esse ano, eles fizeram a comunidade de recém-federadas, e lá tem, né, ainda está rodando, o monitoramento dessas EJs, então quais estão dando resultado, quais não estão, mas as EJs, em relação a FEGENG como um todo, quando está na RI com todas as outras
empresas que já são federadas, elas não se sentem totalmente abraçadas. Então, a ideia é que esse programa seja feito, não seja feito tão separado assim das outras EJs, então fazer os monitoramentos não tão separados das outras, apesar de elas não contribuírem ativamente para bater as metas, né? É muito importante frisar que os resultados dessa EJ recém-federada contribuem e muito para o crescimento do núcleo. Então, fazer os programas junto com as outras EJs. Então, por exemplo, desenvolvimento, ter um programa de desenvolvimento que use tanto para as EJs que estão contribuindo para bater as metas do núcleo, como para as EJs recém-federadas também. E aí ser mais personalizado com a EJ, mas o programa ser o mesmo, por exemplo. E em relação ao monitoramento, também fazer junto com das outras, mas frisando qual é a meta que elas estão contribuindo e enfim, seria mais ou menos isso. Boa, Dani. Só deixa eu parar de gravar aqui. Muito obrigado.